Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Momento Blessed com Drica Silva. E mais uma vez nós vamos no momento gastronômico e trazendo para vocês um prato simples, um arroz. Então, hoje nós vamos mostrar para vocês como uma coisa prática para o nosso dia a dia, que geralmente a maioria das pessoas hoje estão no corre-corre, ou do trabalho, ou de levar a criança na escola, ou de tantos afazeres, né, que nós temos hoje em dia. Então, uma comida prática é muito bem-vindo, né? Então, trazendo hoje um arroz simples, prático e com 20 minutos, né, de preparo. Então, vamos lá ao nosso arroz prático, né? No nosso momento gastronômico. Então, nós temos aqui dois tipos de arroz e todos dois são parbolizados. Eu uso muito arroz parbolizado, porque ele é um arroz que ele não empapa. Eu gosto muito, muito mesmo do parbolizado. Às vezes eu compro do Tio João, o parbolizado do Tio João e o grãos nobres. E aí eu misturo ele dentro do pote. Como este pote aqui é de arroz de saquinho, como estes dois aqui, então eu uso geralmente folha de louro para evitar de dar aqueles bichinhos, né? Me falaram que a folha de louro ela evita dar aquele bichinho que eu esqueci agora o nome daquele bichinho, mas é isso mesmo. Então nós temos também o Tio João, que é a cozinha fácil. Gente, eu gostaria muito que o Tio João Urbano patrocinasse, né, aí o nosso canal, abençoasse. Não tô ganhando nada por isso não, gente, é porque eu gosto muito mesmo do arroz Tio João e também do Urbano, né? E o Tio João, ele tem vários tipos desse daqui da cozinha fácil. Esse daqui é o agrega, mas ele tem o com brócolis, ele tem o carreteiro, ele tem vários outros, inclusive a linha de risotos dele, né? Eu, como não sou muito chegada a risoto, que eu não gosto de arroz molhadinho, então eu prefiro esses aqui. Então eu vou mostrar para vocês hoje como é que a gente, uma coisa prática, simples e rápida para fazer um almoço. E lembra daquela farofinha que a gente fez naquele dia? Aqui também ela está para poder fazer parte do nosso almoço de hoje. Então, vamos lá aprender como fazer esse arroz fácil, prático e rápido? Vem comigo, vamos para o fogão. Então, já aqui no nosso cooktop, eu já deixei aqui para avançar um pouco aqui o processo, já deixei a metade da panela com água. Agora nós vamos acrescentar o sal. Aqui não tem problema de a gente usar o sal rosa, viu, gente? Então eu coloco geralmente uma colher dessa medida aqui de sal rosa. Não é muito não, Drica? Não é não, porque a gente vai usar aqui 2 saquinhos, tá? Porque o sal rosa ele salga mais, né? Ele é mais... E aqui, como eu mostrei para vocês, eu vou usar um pacotinho de arroz agrega e um pacotinho do arroz parbolizado, o branco mesmo. Dá uma mexida aqui para misturar esse sal. Que é um desses dois aqui, ó. Misturado com... E agora nós vamos colocar aqui. Como a água já tá quente, gente, eu vou usar aqui a colher para poder afundar. Essas panelas aqui da Red Silver, e geralmente a maioria das panelas que elas não precisam usar muito óleo para poder
fazer a comida, que ela não gruda, você não pode usar o fogo muito alto. É de médio a baixo, viu, gente? Então, eu vou colocar um saquinho de cada aqui. Vou afundar ele aqui um pouquinho. E aqui nós vamos deixar no temporizador. Eu gosto muito de usar temporizador, gente. Eu compro, tem uns 2, 3 desse aqui, porque quando eu tô fazendo vários tipos de comida, de coisa, eu boto cada uma num tempo diferenciado, né? Então aqui nós vamos colocar exatamente 20 minutinhos. É o tempo que esse arroz vai cozinhar aqui e depois eu vou mostrar para vocês o processo dele, de como a gente faz, como ele é prático, né? Eu gosto muito. Isso aqui, um saquinho desse arroz, ele dá para 2 pessoas que não comem muito, gente, que comem razoavelmente pouco, né? Ele dá para 2 pessoas. Eu, como não como muito, o Jô come bem. Eu, como não como muito, dá para comer eu e ele uma vez, um almoço, ou uma janta, ou alguma coisa assim. Mas aqui eu tô fazendo 2 para poder misturar, para ver como também a opção de você fazer ou só o branco, ou só a grega, ou eles 2 misturados, que fica, olha, muito legal também. Então vamos botar 20 minutinhos aqui. E pode 20 botar. minutinhos. E aí ele vai começar a contar. Então, depois de 20 minutinhos, a gente apaga, puxa o saquinho, escorre e aí você vai temperar ou com azeite ou com manteiga. Se você quiser fritar um bacon, um alho, também você frita e depois coloca o saquinho do arroz. Então, assim, ele é muito bom. Eu gosto, né? E às vezes você não quer fazer uma quantidade grande, até porque ainda tem aquela coisa que outro dia a gente fez uma pesquisa, que você não pode estar armazenando arroz, porque o arroz de geladeira faz mal. Então você tem que fazer a quantidade certa que você vai comer no dia. Não coma arroz de um dia para o outro, que pode fazer mal para você. Ok? Então daqui a pouco a gente volta para terminar o nosso arroz fácil, prático e rápido. Pode botar azeitona nele? Pode, Na hora de pode botar finalizar? na hora de finalizar. Você pode colocar azeitona ou fatiada ou inteira, vai da sua preferência. Fio de azeite de oliva. Um fio de azeite de oliva. Aqui, como o arroz já é a grega, ele já tem uva passas, né? Mas se você quiser colocar também uma uva passas, uma cenoura, né? Já cozidinha a cenoura, você pode fazer um arrozinho temperado. Aí vai a seu critério, a seu gosto. E picles? Eu nunca coloquei picles, não sei nem qual é o gosto do picles, gente. Mas é isso, voltamos daqui a pouco. Ok. Então, já soou o alarme, já deu os 20 minutos e agora nós vamos apagar o fogo, escorrer a água, escorrer o saquinho para poder a gente dar uma temperadinha aqui, gente. Aguardem. Tá aí, ó. Ele já está cozido. Então, vamos dar sequência para tirar, para mostrar para vocês como é tão prático que, olha, ele tem um furinho aqui, ó, no saquinho. Ele tem um furinho aqui. Você encaixa. Eu vou botar aqui na peneira, gente, que fica mais fácil, tá bom? Cuidado para você não se queimar e também não riscar sua panela. Então, vou tentar furar ele mais um pouco aqui, só para poder levantar, que a água tá muito quente. E aqui eu vou botar para escorrer um pouquinho. Quantos minutos aí, mais ou menos? Não, é só o tempo de ele escorrer. A gente já joga essa água fora, que nós não vamos mais... Queimou, gente, o fundo da minha panela, viu? O fogo tá desregulado. Aqui um pouco. Pensei que tinha queimado o arroz, já ia ficar nervoso. Queimou o fundo da panela porque eu não sei o que aconteceu, que desregulou a chama. E agora ele tá queimando o fundo da panela. E nós vamos voltar pro fogão de novo. Então, vamos dar seguimento ao nosso arrozinho, né? Depois de ele escorrido ali, eu vou botar... Eu gosto muito desses temperos, eles são práticos, viu, gente? Esse daqui é cebola, alho e salsa. E aí, às vezes, quando acaba, eu mesmo compro eles separado, a cebola desidratada, o alho desidratado. Aqui, no lugar da salsa, eu comprei dessa vez o cheiro verde desidratado.
Então aí eu pego, coloco aqui, misturo um pouquinho. A mesma coisa esses aqui. Vai acabando e eu mesmo vou criando o tempero da Drica, né? Aqui é o tempero do chefe, aqui é o tempero da Drica. E aqui eu vou botar um pouquinho para poder dar um saborzinho, né? No nosso arrozinho. Não precisa ser muito, não. Isso aqui, olha. Tem uma manteiga aí? Tem uma manteiguinha já aqui manteiga. derretida, um pouquinho de manteiga. Aí aqui eu vou botar também um pouquinho, gente, eu gosto tanto de orégano, é outra coisa que eu gosto, é orégano e azeitona. Eu acho que dá um sabor, assim, muito especial na comida, a azeitona, porque eu gosto muito do sabor da oliva, do azeite de oliva. E também aqui o orégano, né? Azeitona vai fritar? Azeitona Não, não. a azeitona ela vai pro ritmo. Eu vou dar só uma amolecida nela já no arroz já quentinho. Aqui, como sempre, o fogo de médio a baixo. Aqui eu vou só dar uma refogadazinha na manteiga. E ali a gente vai cortar os saquinhos. Que não precisa ser muito não, gente, porque ele tá desidratado, né? Então a gente vai só dar uma amolecidazinha. Cheiro gostoso, né? Aroma. Dá um aroma muito, muito bom. Vocês não fazem ideia o cheiro, gente. Ainda bem que vocês não estão aqui. Senão eu ia querer todo mundo almoçar aqui em casa. Então agora eu vou cortar. Você pode cortar com a faca, mas eu prefiro com a tesoura. Porque a faca pode machucar, viu? Então aqui eu vou segurar aqui a pontinha do saquinho, porque ele tá quente ainda. E nós vamos colocar. Vamos pegar o outro. A tesoura já tá higienizada, viu, gente? Que eu higienizo tudo aqui para poder usar na culinária. É tudo higienizadinho. Dá uma porção considerável, 2 saquinhos. Dá uma porção considerada. Aqui dá para comer facilmente uma família com 4 pessoas, né? Mesmo maranhense. A maranhense não, meu amor, porque o maranhense ele come bastante arroz, né? Ele gosta. Baixar aqui um pouquinho. Muito soltinho, né, Drica? Olha só como ele vai ficando. Bem soltinho. Bem soltinho. E um arroz bonito. Um arroz bonito, temperado. Ele já sai temperado. Sem você fazer muito esforço, gente, de estar cortando, de estar... E aqui, como o arroz tá bem quente, gente, bem quentinho mesmo, eu vou colocar... Já tá pronto. Eu vou colocar só as azeitonas. Vou colocar essa gordal aqui, olha, gente, Isso é interessante, que o primeiro a comer do corpo a comer a comida é os olhos. Se os olhos desejar, olha, já é meio caminho andado, né, Drica? Poxa. Criada essas azeitonas. É a gordal. Ela é maçudona. O pessoal usa geralmente para colocar, às vezes, em tábua, né? De frios. Drica, tá bom. Eu gosto, meu amor. Só eu como a metade disso aqui. Vou botar mais uma. Pronto. E aqui. Olha como fica um arroz soltinho. Bonito. E perfumado. Fica assim, gente, vocês não fazem ideia do perfume que tá esse arroz aqui, né? Então é isso, arrozinho pronto. Agora a gente vai fazer o prato principal e na próxima a gente publica para vocês o prato principal deste arrozinho gostoso, que é o porquinho a passarinho. Vamos filmar hoje ainda. Curtindo frito que vai mas bater. nós vamos colocar um outro momento para vocês irem degustando pouquinho por pouquinho. Ok, meus amados? Já dá para comer esse arroz com aquela farofa aqui? Já dá para comer Olha esse aqui, arroz com Dri. aquele ovinho frito. Olha aqui. A farofinha. Olha aqui, eu já armazenei
os saquinhos de arroz. Então, Para emergência, pessoal, né, Drica? um beijo no coração. Curtam muito, se inscrevam, compartilhem, ativem o sininho e comentem o que é que vocês estão achando da nossa cozinha prática, do nosso momento gastronômico com Drica Silva. Fiquem com Deus, um beijo no coração e God bless you!